Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou estar falando um pouco desse filtro aqui, ó, filtro Canon da Samsung. Eu vou estar utilizando esse manual aqui, certo? Que veio quando eu comprei esse filtro, para explicar algumas coisas e talvez ajudar vocês em algumas dúvidas, beleza? Então vamos lá pro vídeo. Bom, primeiramente você pega o manual, né? Quando você abre, você olha para ele, né? Você vê essa imagem aqui, ó, e alguma informação aqui bem, né, simples de entender, ó. Aqui ele mostra como que vai ser o fluxo de água, certo? Nós temos aqui a entrada de água que vem do aquário, ela vem, passa, né, e depois ela sobe por aqui, ó, e vai pro aquário. Isso aqui, ó, é uma abertura, ou melhor, é um espaço para colocar uma lâmpada UV, que é aquela lâmpada que vai ajudar a acabar com as algas do aquário, né? Vai eliminar as algas da água, certo? Esse filtro aqui, ele é o da Samsung 402A. Só que esse manual é o mesmo, né? 403A, 404A e assim vai. Ou B, certo? Então, primeiramente, vamos abrir aqui o manual, né? Vamos ver a parte mais geral de como que esse filtro é composto, certo? Nós temos aqui, ó, esse negócio aqui, ó, que chama, eu conheço por cachimbo, coloca na parte da tampa, né, o cabeçote do filtro. Então aqui é a tampa, cachimbo. Esse aqui é o botão azul, você vai pressionar ele para poder retirar o ar da mangueira, né, o ar que está dentro do filtro, para poder você conseguir deixar ele pronto para funcionar, certo? Aqui nós temos uma borracha de vedação, lembrando que você tem que usar vaselina atóxica de farmácia para poder manter ela lubrificada. Não apenas essa borracha de vedação aqui, mas também mais duas que tem aqui, ó, certo? Na parte do cachimbo, nessa parte aqui de baixo, porque ela serve para encaixar aqui em cima e ficar vedado para não ter vazamento, certo? Aqui nós temos a parte do filtro, essas duas alças, digamos assim, para poder fechar ele, certo? Você encaixa ele bem certinho, encaixa essas duas partes aqui embaixo e essa daqui aqui em cima, beleza? Deixa eu ver aqui, nós temos as duas mangueiras, é mais de 1 metro, certo? Acho que chega a quase 2 metros, se não estou enganado. Uma delas é para a água sair do aquário e a outra para a água voltar para o aquário, certo? E nós temos o sistema de filtragem, 1, 2, 3 caixinhas e essa tampa aqui, ó. Lembrando que você coloca dentro do filtro dessa forma, ó, certo? A abertura toda alinhada e dentro do filtro vai ter um adesivozinho, né? Uma cor diferente que vai indicar para qual lado deve ficar essas aberturas. Então, por exemplo, se o adesivo está aqui, aí essas aberturas tem que ficar para cá. Se está lá para trás, as aberturas tem que ficar dessa forma para trás, certo? E aqui é o sistema que você vai conectar no aquário, né? Esse aqui é o sistema que puxa a água. Aí tem essa parte, ó, que você conecta a mangueira aqui, né? Tem essa pecinha para você apertar a mangueira e ela não soltar, certo? Tem que ter muito cuidado para encaixar na hora de encaixar, porque senão você vai acabar danificando o filtro. Isso aqui é para você encaixar no vidro, certo? Aí tem essa parte que é desse jeito aqui. Por quê? Para evitar que a sujeira do aquário mais pesada, né, entre nessa mangueira, nesse compartimento aqui e acabe entupindo o sistema de filtragem, tá? Vamos para cá agora. Essa é a parte onde a água retorna para o aquário, a água filtrada. Você pode deixar desse tamanho aqui, ó, ou você pode deixar somente essa parte aqui junto com essa. É assim que eu faço. Eu acho que deixar ela completa, o fluxo de água pode diminuir um pouco. Então, eu acho melhor deixar essa parte aqui. A não ser que meu aquário fosse de 200 litros. Aí eu colocaria tudo completo, certo? Mesmo esqueminha, ó. Você vai encaixar a mangueira aqui, apertar com essa pecinha, né? Em todo o encaixe aqui era bem intuitivo, ó. Só você olhar e seguir o manual que dá certo. Essa ventosa aqui você põe dentro do aquário para manter esse tamanho aqui de mangueira, né? Dessa forma, certo? Para não ficar entortando, para não ter o risco de soltar.
Então essa parte que eu mostrei agora foi a parte mais estrutural do filtro, né? E resumidamente como é que ele funciona, beleza? Aí nessa parte aqui você pode colocar mídia biológica, pirlon, carvão ativado, né? E você pode pôr também a lâmpada UV nessa parte aqui, ó. A lâmpada vai ficar para dentro. Só que essa parte, como no meu filtro eu não coloquei lâmpada UV, não tem, né? Ele veio sem a lâmpada. Aí eu não tenho muito o que falar, porque até eu não coloquei em prática, né? Então não tenho muita propriedade para falar sobre isso, né? Mas, pelo que eu estou vendo aqui, você põe a lâmpada UV dessa forma. Ela fica para dentro do sistema de filtragem. A água vai passando por ela. Se tiver alga ali, ela vai sendo eliminada, certo? Aí nós temos mais algumas informações, né? Tudo em inglês, né? Como sempre. Lembrando que esse filtro é 1000 litros hora, certo? Nessa parte aqui está um pouco mais detalhado como é que ele funciona, certo? Aqui é como você pode instalar a lâmpada UV. Tem que tirar o parafuso para encaixar, ó, né? Esse daqui é o botão azul, onde você pressiona ele para poder retirar o ar do filtro e ele começa a funcionar. Lembrando que quando você for instalar esse filtro, tem que encher ele de água antes, certo? Aí você fecha a tampa com cuidado, né? E aí só depois você faz esse processo aqui, ó, antes de ligar ele, tá? Porque se você ligar ele e tiver com muito ar, provavelmente ele não vai funcionar. Então você precisa fazer isso para que ele funcione corretamente, certo? Aqui os materiais filtrantes, lâmpada UV aqui, ó. Aqui é como fechar as tampas, né? Como instalar a lâmpada UV, como retirar. Essa parte aqui está mostrando o fluxo de água, né? A água caindo no aquário pelas mangueiras, a água saindo do aquário, passando pelo filtro e depois voltando para o aquário. Beleza? Lembrando que esse filtro tem que ficar abaixo do aquário, né? Ele não pode ficar acima. E não é muito bom deixar assim não, porque pode atrapalhar o fluxo de água. Então, é sempre bom deixar ele na parte de baixo do aquário. Eu recomendo isso, certo? Agora, por fim, vamos ver a questão de alguns possíveis problemas que esse filtro pode te dar, certo? Lembrando que quando você for fazer manutenção, limpar o filtro, você precisa ficar de olho nas borrachas de vedação. Dessa parte aqui, ó, cabeçote, e dessa parte do cachimbo. Tem uma borrachinha aqui e outra aqui, ó. Aí você precisa ficar de olho para você lubrificar ela com vaselina atóxica, aquelas de farmácia. Por quê? Porque se elas ressecarem, não vai vedar bem o filtro. Aí, quando você colocar ele para funcionar, começa a dar vazamento, certo? E na hora de encaixar essa tampa nessa parte de baixo, tem que ter muito cuidado para encaixar certinho, porque senão pode dar vazamento também, beleza? Agora vamos para os possíveis problemas. Como está aqui tudo em inglês, como vocês podem ver, né? Eu dei uma traduzida e vou aqui lendo para vocês poder, né, entender, certo? Primeiro problema, vamos lá, esse aqui, ó. Eles colocaram 5 problemas, a causa e algumas possíveis soluções. É claro que não necessariamente vai ser esse problema que você vai enfrentar, vai ser essa causa e essa possível solução, tá? Pode ser que seja o mesmo problema, a mesma causa e a mesma solução. Pode ser que não. Pode ser que de repente é esse problema, a causa é outra e a solução é outra. Ou é esse problema, a mesma causa, porém a solução é outra. Beleza? Vamos lá para o primeiro problema. É esse aqui, ó. Ao pressionar a fivela de inalação, aquele botão azul, certo? O filtro não responde. Aí ele dá uma possível causa: junção incorreta das barras de entrada e saída. Aí o que seria isso? Vamos olhar aqui, ó. Essas barras de entrada e saída é a tubulação, é todas as peças da tubulação, né? Esse encanamento aí, começando pela parte do cachimbo, né? Onde a água vai subir para o aquário e retornar para o filtro. Então, quando ele fala essas barras de entrada e saída, ele está se referindo a essa tubulação aí. Aí, a instrução que ele dá, a possível solução, né? É você verificar esses encaixes, verificar a tubulação de entrada e saída de água, para ver se ele volta a funcionar novamente. Ele pede para você desencaixar e encaixar de novo.
né? Só que assim, você precisa antes desligar o filtro, né? Porque se está ligado, quando você desencaixar o cachimbo, o motor fica funcionando e aí começa a derramar água, certo? O terceiro possível problema é o seguinte, ó. Fluxo de água inibido, ou seja, o fluxo de água do sistema de filtragem está muito fraco, né? Aí pode ter algumas causas, vamos ver aqui. A mangueira foi conectada incorretamente, né? E a possível solução é verificar se a mangueira está ali amassada ou muito enrolada, né? Uma na outra, e isso atrapalha o fluxo de água. É bom você verificar também os encaixes, né? A próxima causa, tem muita sujeira na mangueira. Aí você tem que tirar as mangueiras e tentar limpar ela por dentro. Eu nunca fiz isso, né, na minha, nunca precisou, então eu não tenho ideia de como você poderia fazer. Mas essa é a possível causa e a solução. E a próxima causa, o meio filtrante está entupido. Essas partes aí, ó, da filtragem pode estar com tanta sujeira no perlon e na mídia biológica que a água está com dificuldade para retornar ao aquário. Logo, o fluxo pode ficar ali abaixo do normal. Aí você tem que dar uma limpada, né, lavar com água do aquário, né, limpar bem para que o fluxo retorne ao normal, certo? O quarto problema, som anormal emitido ao ligar o filtro. Possíveis causas, né? Ar está entrando pela conexão na mangueira. Aí a solução é você verificar se as mangueiras estão conectadas corretamente, né? Próxima causa, o ar permanece na caixa do filtro. Aí ele coloca como solução, você pode primeiramente deixa o filtro na tomada, né, ligado. Aí você vai agitar o filtro para ajudar a remover o ar que está ali dentro. O último problema, som anormal emitido ao operar o filtro. Pode ter duas causas. Primeira causa, dentro do filtro tem uma pecinha na parte do motor que é um imãzinho, né, de acionamento do filtro ou o eixo do motor. Aí isso pode estar danificado. Então a solução é você substituir as peças, né? Você tem que entrar em contato com alguém que venda peças para esse filtro, comprar a peça e substituir. E a outra possível causa, né, o fluxo de água está reduzido porque a parte do motor do sistema de filtragem está com muita sujeira, né, ali na parte do ímã, na parte do eixo do motor. E teve um problema que eu já passei com esse filtro, mas não está aqui na lista, né? Quando eu coloquei, assim que eu instalei o sistema de filtragem, demorou algumas horas e ele começou a dar vazamento pela parte do encaixe no cabeçote, né? Ou melhor, pela parte do cabeçote que encaixa na base do filtro. Começou a dar vazamento, aí o que foi que eu fiz? Eu abri o filtro, né? Arrumei lá a borracha de vedação e encaixei novamente. Quando eu encaixei certinho, né, depois disso, o filtro nunca mais deu vazamento. Então, o problema foi a questão do encaixe, né, do cabeçote na base do filtro, que ocasionou esse vazamento aí, certo? Aí depois disso foi normal. Até hoje não deu mais nenhum problema, certo? E eu costumo usar vaselina na borracha de vedação do cabeçote e também nas duas borrachas que tem na parte do cachimbo, para evitar possível ressecamento, né, das borrachas e assim, consequentemente, um vazamento, certo? Lembrando, mais uma vez, essa vaselina tem que ser aquelas atóxica vendida em farmácia. Aquela industrial não presta, você precisa usar essa aí. Acho que a industrial você vai acabar intoxicando os peixes, né? Então é bom você usar a de farmácia que eu falei, certo? Então basicamente, né, esse foi o vídeo onde eu mostrei a parte estrutural do filtro no geral, né? Aí depois eu falei um pouco sobre alguns problemas que pode acontecer,
certo? Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. E até o próximo vídeo.